Quase 20 anos depois de criar o universo de filmes dos X-Men, a cronologia dos mutantes da Fox finalmente chegou ao fim com X-Men Fênix Negra. Mas essa cronologia tem alguns pontos meio confusos no meio dela, como personagens que têm idades diferentes, acontecimentos muito parecidos que acontecem em filmes diferentes, enfim, algumas coisas que parecem não se encaixar numa história em sequência de vários filmes. Mas no vídeo de hoje a gente vai analisar toda a linha temporal de filmes dos X-Men para entender qual é a verdadeira sequência de acontecimentos entre todos os filmes. E aí, meus amigos, tudo certo? Eu sou o Kaique e hoje a gente vai falar sobre X-Men, mais precisamente sobre a linha temporal de todos os filmes dos X-Men. E só uma observação aqui, eu não vou colocar os filmes do Deadpool nessas linhas temporais, porque eles são um negócio meio à parte dos X-Men, eles não se encaixam totalmente na linha temporal. Então, logo de cara, vamos dar uma olhada nessa timeline de filme dos mutantes. A linha temporal dos X-Men tem esse formato que eu tô colocando na tela aí. Então, o ponto-chave para entender ela é essa divisão que acontece aqui no filme X-Men Dias de um Futuro Esquecido, que se passa no ano de 1973, no universo de filmes dos X-Men. Mas por que existe uma divisão da linha temporal justamente nesse filme aí? É por causa de viagem no tempo, como em toda a história nerd que envolve conceitos de ficção científica. Mas vamos entender a linha temporal desde o início e relembrar tudo o que aconteceu nos filmes dela, para entender bem como essa divisão de linhas temporais aconteceu. O primeiro evento de toda a linha temporal dos X-Men aconteceu no filme X-Men Apocalipse, no trecho dele que se passa no ano 3600 a.C., no Antigo Egito. Esse filme não se passa todo no passado, mas uma parte dele sim, e é esse trecho do passado que entra no início da timeline. Nesse filme, o mutante Apocalipse tenta fazer uma transferência da consciência dele para um corpo mais novo, mas uma rebelião acontece durante esse ritual místico e impede que a transferência seja concluída. A pirâmide então acaba sendo parcialmente demolida, prendendo o mutante Apocalipse nas ruínas. E nesses escombros o Apocalipse ficou preso por milênios e milênios. Agora vamos para o capítulo seguinte da linha temporal. O filme X-Men Primeira Classe se passa no ano de 1962 e mostra a origem dos X-Men como um grupo de heróis. Justamente por isso que ele é o primeiro filme da cronologia a mostrar os mutantes como uma equipe. Então, se você for fazer uma maratona, começa pelo Primeira Classe, porque ele é o início de tudo. Na história do filme, a gente vê que a Mística e o Xavier são irmãos adotivos e foram criados juntos desde criança. Também é mostrado o passado do Magneto, nos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial, onde ele foi estudado pelo Sebastian Shaw, por ser judeu e mutante. E esse filme também mostrou o primeiríssimo encontro entre o Charles Xavier e o Magneto, quando eles formam o primeiro time de mutantes dos X-Men para combater o Sebastian Shaw. No final do filme, o Sebastian Shaw foi derrotado, mas durante o combate, o Xavier tomou um tiro nas costas, o que fez ele perder o movimento das pernas. Depois disso, o Magneto e o Xavier se dividiram por causa das diferentes visões políticas deles em relação aos mutantes, e cada um acabou criando sua própria equipe. E é depois de X-Men Primeira Classe que a linha temporal dos X-Men se dividiu em duas, por causa dos eventos mostrados no filme X-Men Dias de um Futuro Esquecido, que a gente vai explicar agora, então presta muita atenção, porque essa é a parte mais importante da cronologia. O filme X-Men Dias de um Futuro Esquecido se passa em duas épocas diferentes. Ele tem cenas que se passam no ano 2023, que mostram o futuro dos X-Men lutando contra os Sentinelas, só que no filme, o Wolverine desse ano 2023 acaba voltando para o passado. E por isso o filme também tem momentos passados em 1973, que são a continuação de X-Men Primeira Classe. E é no passado de 1973 que a linha temporal dos X-Men se divide em duas. Por quê? No futuro, o Xavier explicou que em 1973, a Mística assassinou o criador dos Sentinelas, o cientista Bolivar Trask. Esse assassinato chamou a atenção do governo e a Mística foi capturada por eles. E o DNA mutante dela foi usado para melhorar a tecnologia dos Sentinelas, dando a capacidade para os robôs se adaptarem contra poderes mutantes. It gave them the key they needed to create weapons that could adapt to any mutant power.
E como resultado desse uso do DNA da Mística, os Sentinelas se tornaram super máquinas de guerra contra mutantes, o que causou o genocídio mutante no futuro. E essa linha temporal, que tem o futuro dos super sentinelas fazendo o genocídio mutante, a gente vai chamar de linha temporal A. Essa é a timeline onde o Wolverine não volta para o passado e a Mística mata o Bolivar Trask, fazendo os sentinelas se tornarem os super robôs que matam os mutantes no futuro. Então a sequência dessa linha temporal A, depois de X-Men Dias de um Futuro Esquecido, é o filme X-Men Origins, Wolverine. Esse filme explica a origem do Logan, mostrando que ele entrou pro programa Arma X e recebeu o adamantium no corpo dele, para poder lutar contra o Dentes de Sabre, que era inclusive irmão do Wolverine, como foi revelado nesse filme aí. Só que no final do filme, o Logan toma um tiro de bala de adamantium na cabeça e perde a memória sobre tudo o que aconteceu no passado dele. Por isso que nos filmes seguintes dessa linha temporal, o Wolverine não se lembra do passado dele, porque ele tomou esse tiro de adamantium na cabeça. E na sequência dessa timeline a gente tem a trilogia de filmes originais dos X-Men, essa coletânea aqui, ó. A trilogia começa com X-Men, que foi lançado nos anos 2000. O filme mostra a entrada do Wolverine, ainda sem memória do passado, nos X-Men liderados pelo Professor Xavier. E o filme seguinte dessa trilogia é o X-Men 2, e foi nele que a Jean Grey sacrificou a própria vida dela para salvar os X-Men de uma enchente. É no final desse X-Men 2 que a gente vê aquele indício de surgimento da Fênix, quando o pássaro de fogo aparece no lago depois da Jean se sacrificar. E o final dessa trilogia é X-Men, o confronto final, o filme que mostrou o surgimento da Fênix de fato. A Jean Grey volta à vida por causa da Força Fênix, que foi liberada lá no final do X-Men 2, o que faz a Jean Grey, possuída pela Fênix, matar o Professor Xavier. E no final, a Jean acaba sendo morta pelo Wolverine. Só que no finalzinho do filme é mostrado que o Professor Xavier consegue retornar a consciência dele pro corpo do irmão gêmeo dele que estava em coma. E assim, o Professor Xavier volta à vida. E o filme seguinte dessa timeline é o Wolverine Imortal, que mostra o Logan lá no Japão, ainda de luto por causa da morte da Jean. Nesse filme o Wolverine encara a máfia japonesa, também luta contra o Samurai de Prata, enfim, é um filme que eu achei até bem divertido, porque eu acho que o Wolverine combina muito com esse cenário de Japão, samurai e tal. E o importante é que no final do filme o Wolverine volta para os Estados Unidos e no aeroporto ele encontra o Xavier e o Magneto, que dizem que um perigo muito grande tá por vir. Human forces building a weapon that could bring about the end of our kind. E o último filme dessa linha temporal A é novamente o filme X-Men Dias de um Futuro Esquecido, mas dessa vez nas cenas do filme que se passam no futuro do ano 2023. Nesse futuro, a Mística matou o Bolivar Trask e os sentinelas foram melhorados com o DNA dela. Assim, os robôs ficam super fortes e causam quase a extinção dos mutantes. E para resolver isso, a Kitty Pryde envia a consciência do Wolverine para o passado, para o ano de 1973. E é nesse ponto do futuro que essa linha temporal A acaba. Agora vamos para a linha temporal B, que é criada quando o Wolverine viaja no tempo. Nessa linha temporal B, o Logan viajou para o passado e explicou o que aconteceria no futuro para os X-Men daquela época, do passado dos anos 70. E assim a Mística, sabendo todas as consequências de tudo que ela faria, acabou não matando o cientista Bolivar Trask. Assim a Raven não foi capturada e os sentinelas não foram melhorados com o DNA dela. E por causa disso, o genocídio mutante não aconteceu, entendeu? O ponto-chave é que nessa linha temporal, os sentinelas não chegaram a virar os super robôs com o DNA da Mística. E na sequência dessa linha temporal B, a gente volta pro filme X-Men Apocalipse. Vamos falar um pouco sobre ele. Nessa sequência da história, a Mística acabou se tornando um grande símbolo para os mutantes, porque ela não matou o Bolivar Trask, lembra aí? She's my hero. I want to be like her. E assim a Raven continuou lutando pela liberdade dos mutantes, inclusive até libertando o Noturno, bem no início do filme. A Mística basicamente se tornou uma heroína nessa linha temporal B, diferente da vilã que ela era na linha temporal A. E o vilão do filme é o Apocalipse, que estava adormecido há milênios, mas que acorda no ano de 1983 com o plano de dominar o mundo.
como todo vilão de quadrinhos. Ele recruta o Magneto e outros mutantes para lutarem ao lado dele, como Cavaleiros do Apocalipse, e assim começa o conflito da história. Paralelamente, alguns mutantes são capturados pelo William Stryker para serem interrogados, só que esses mutantes encontram o Wolverine sendo aprisionado no projeto Arma X, e eles liberam o Logan para ele conseguir escapar do cativeiro, numa cena que é bem maneira do Wolverine, é bem inspirada nos quadrinhos da Arma X. E por fim, os X-Men lutam contra o Apocalipse num combate final. O Magneto abandona o time do Apocalipse e volta a lutar pelos X-Men, e a jovem Jean Grey finalmente libera todos os poderes de Fênix dela na luta contra o vilão. No final do filme, o Apocalipse é derrotado, o Magneto vai embora pra viver a própria vida dele sozinho, e a Mística aparece treinando novos recrutas dos X-Men. You're X-Men. E uma observação aqui, se o Apocalipse adormeceu lá no início da timeline, no ano 3600 a.C., por que ele também não acordou na linha temporal A? A verdade é que não existe nenhuma explicação para isso, então a gente só aceita que na timeline A o Apocalipse simplesmente não acordou. E quem sabe ele foi até morto pelos Super Sentinelas do futuro. Mas beleza, vamos voltar para a linha temporal B, porque a sequência dela é o filme X-Men Fênix Negra. No filme, a Jean Grey é possuída pela entidade cósmica da Fênix, que faz ela ficar instável, com poderes descontrolados. Depois disso, uma raça de alienígenas vem pra Terra atrás dos poderes da Fênix e manipulam a Jean, fazendo ela ficar contra os X-Men. Mas no final do filme, a Jean volta a lutar pelos X-Men, é claro. Na luta final, a Jean destrói a líder dos alienígenas do espaço e se sacrifica, destruindo o próprio corpo dela junto com o da inimiga. Só que antes de acabar o filme, tem uma cena que mostra uma fênix de energia voando no céu, indicando que a Força Fênix não tinha sido totalmente destruída e ainda existia. E nesse ponto a linha temporal fica um pouco estranha, mas eu vou explicar mais pra frente, calma aí. O que acontece na sequência da linha temporal B é que a gente tem no final dela mais uma cena de X-Men Dias de um Futuro Esquecido, que é aquele finalzinho do filme que mostra o Wolverine voltando pra Mansão X no ano 2023, depois dele voltar da viagem no tempo. E lá ele encontra o Professor Xavier ao lado da Jean Grey e do Ciclope. E o importante dessa cena é que o fato da Jean e o Ciclope estarem vivos nesse futuro de 2023 mostra que nessa linha temporal B, os eventos de X-Men e o confronto final não aconteceram. A Jean não matou o Ciclope e também não foi morta pelo Wolverine. Isso só aconteceu na linha temporal A, porque nessa linha temporal B, afinal, tá todo mundo aí bem, vivão na mansão. Mas essa cena então também quer dizer que depois do sacrifício da Fênix, lá no final de X-Men Fênix Negra, a Jean Grey também conseguiu voltar à vida de alguma forma, provavelmente por causa da energia da Força Fênix. Porque, como eu falei, tem aquela ceninha lá do final do filme que mostra o pássaro de Fênix voando no céu. A verdade é que provavelmente a Fox fez o filme X-Men Fênix Negra ainda contando com uma possível continuação dele. Por isso que ele tem essa ceninha do final indicando que a Fênix pode voltar. Mas o que aconteceu é que a Disney comprou a Fox, então esse próximo capítulo dos X-Men que poderia acontecer depois de X-Men Fênix Negra não vai mais ser feito. Então só nos resta imaginar que a Jean Grey conseguiu voltar à vida de alguma forma por causa da Força Fênix. E pra fechar o último capítulo dessa linha temporal B, a gente tem um dos melhores filmes já feitos dos X-Men, que é Logan. Esse filme se passa no ano 2029, com vários mutantes ainda vivos, incluindo o Wolverine, e é isso que mostra que o genocídio dos Sentinelas não aconteceu nessa época. Então ele se passa na linha temporal B, quando o Wolverine voltou pro passado. E eu gosto de ver Logan fechando essa timeline, porque ele é com certeza um filme com um tom de conclusão muito forte. Ele é um excelente encerramento pros mutantes. Então, resumindo a grande diferença entre as duas timelines. Na linha temporal A, acontece o genocídio dos mutantes, feito pelos Sentinelas. E na linha temporal B, o Wolverine volta para o passado, que faz os Sentinelas não serem melhorados, e assim o genocídio mutante não acontece. Eu sei que essas linhas temporais não são realmente perfeitas, elas têm algumas inconsistências entre si, se você parar para analisar cada filme individualmente, mas relevando esses detalhes, essa sequência que eu coloquei aqui no vídeo é a que realmente mostra quais foram as sequências de eventos que aconteceram nos filmes dos X-Men da Fox. Espero que isso ajude vocês a fazerem maratonas e a entenderem melhor o que acontece nos filmes.
Então é isso aí, esse aqui foi o meu vídeo sobre a timeline, a linha temporal e cronologia dos X-Men da Fox. Eu fiz recentemente um vídeo sobre X-Men Fênix Negra, que eu vou deixar marcado aqui embaixo na descrição do vídeo pra você dar uma olhada lá, pra ver o que eu achei do filme. Se você curtiu esse vídeo e puder deixar o seu like, o seu gostei, eu agradeço, porque me ajuda muito, eu agradeço demais. Se você ainda não for inscrito, eu te convido a se inscrever aqui também e dar uma olhada lá na descrição, naquela recomendação de vídeo que eu falei, e também no link para as playlists do canal, que estão organizadas por tipos e temas de vídeo para você assistir. Beleza? Então eu fico por aqui, a gente se vê na próxima. Valeu, show! E um abraço!